Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 31 de dezembro do ano 2021, pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 27 do mês de Tevet, do ano 5782. O nosso Rosh Hashanah, o nosso ano novo, 5782. Hoje nós estamos completando 116 dias, né? Baruch Hashem, que temos aí ainda um ano inteiro pela frente para podermos estar aí em à tarde com a Torá. E nós estamos aqui hoje na nossa paraxá semanal, Vaierá, que significa e eu apareci, quando o Eterno disse a Moshe, que apareceu aos patriarcas, né? Como El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas pelo seu nome, Havaiá, não se fez conhecer, né? Que é o tetragrama sagrado. Então nós temos aí a nossa paraxá, a 14ª, 14, né? Parashiot até aqui, onde nós estamos já dentro do campo As Pragas do Egito. Hoje nós vamos ver o finalzinho da quarta praga, com referência à mistura de animais selvagens, e depois vamos ver aí a quinta e a sexta praga no dia de hoje. Hoje é o sexto dia da semana, e portanto nós estamos no sexto dia do Shabat. Ao pôr do sol de hoje, adentraremos no sétimo dia da semana, o dia sagrado do Shabat. Então, pelo nosso fuso horário aqui do estado de São Paulo, horário de Brasília, às 18 horas e 36 minutos, é o horário do acendimento das luzes de Shabat. Então, às 18 horas e 36 minutos, né? Então, aqui pelo estado de São Paulo, horário de Brasília, 18 horas e 36 minutos, é o acendimento das luzes do Shabat. Né? Você entra aí no site beneinoar.org.br, que é o link, o site, né? Beneinoar Brasil, e ali você pode também ver os horários, bem como também você pode ali adentrar para ver vários estudos, e também ali temos a loja Beneinoar, onde você pode adquirir produtos Beneinoar, que vem aí ajudar você na sua jornada monoteísta, ok? Baruch Hashem por isso. Então, em frente, em marcha, na sua jornada monoteísta, ok? Hoje nós queremos aí deixar o nosso Shalom, ou o nosso Shabbat Shalom, né? Já que estamos indo para o Shabbat. Então, Shabbat Shalom a você, sua família, as comunidades Beneinoar em todo o Brasil e fora do Brasil, né? Que haja aí um Shabbat maravilhoso com a presença divina e renovando forças e energias para os outros 6 dias comuns da semana, ok? Baruch Hashem, então, o nosso Shabbat Shalom a você e família, ao Flávio Carmo de Fernandópolis, interior de São Paulo, a Zaurita Martins, Montezuma, Minas Gerais, a Cida Fernandes, a Fernanda Guimarães, lá de Barbacena, Minas Gerais, a Eunice Bezerra Lorete, o Roberto Quebold, a Mo Santiago, a Beatriz Vieira Paz, a Solange da Silva, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Rebeca Lobato, o Romildo Santana, lá do Rio de Janeiro, a Marta Campos, o Adriano Januário da Silva, lá de Paragominas, Pará, a Cristiane Rocha, de Embu das Artes, São Paulo, a Irene Pereira, do Pará, a Osair Leal, de Feira de Santana, Bahia, Josefe Cauticheng, de Santos, São Paulo, a Lucy Versosa, Ribeirão Pires, São Paulo, o Josué Ribeiro Cândido, a
né, o Alibere Martins, da cidade de Dili, lá da República Democrática do Congo, né, continente africano. Baruch Hashem, né, a você e a sua casa aí, né, um Shabbat Shalom, né, Baruch Hashem por isso daí. A nossa sexta leitura de hoje está no capítulo 8 de Shemot, Êxodo, a partir do versículo 19, e nós vamos até o capítulo 9, o verso 17, que é a nossa sexta aliá. Aqui, nos primeiros versos, né, do verso 19 até o verso 28, nós teremos aí a conclusão da quarta praga, que é a horda misturada, né, de animais selvagens, e depois vamos adentrar no capítulo 9, na quinta e sexta praga. Então, na continuidade aqui, na conclusão da quarta praga, né, a praga dos animais selvagens, então, nós temos aqui, né, um princípio ou um precedente que Deus colocou aqui, quando nós encerramos a nossa aliá de ontem, né, no capítulo 8, verso 18, quando Deus ele fala sobre a questão dessa praga aqui, a quarta praga, a mistura dos animais selvagens, né? Então, através de Moshe e Arão, Deus diz ao faraó, né, que ele fará aqui uma diferença entre o povo do Egito e o povo de Deus, que está em Goshen, né? Então, para que não haja ali horda misturada, quer dizer, que ali não venha acontecer no sentido de algum animal selvagem atacar o povo de Deus, né? Então, dessa forma aqui, Deus começa a deixar bem claro para o faraó a diferença entre o povo dele, aqueles que confiam nele, aqueles que se refugiam nele. Em Salmos nós temos várias passagens dentro desse aspecto, né, em que Deus fala através dos salmistas que todo aquele que vem a ele, de forma alguma, ele o desprezará, né? Então, o povo dele, o povo israelita, aqui no caso específico, ele começa a fazer uma distinção para que o faraó veja que eu sou Deus, como o Eterno se expressa dessa forma aí. Então, no verso 19, adentrando já na nossa sexta aliá, então Deus continua, através de Moshe e Arão, conversando com o faraó. Então, no verso 19, vem a palavra realmente bem contundente para o faraó e para todo o Egito, portanto, a todos os egípcios. Então, assim diz Deus: farei distinção redentora entre meu povo e o teu povo. Esse sinal milagroso acontecerá amanhã. Mas o faraó não deu atenção à advertência de Moshe, e então no dia 8 de Tishrei, do ano 2448, a contar da criação, Deus assim fez, e uma imensa horda misturada de animais selvagens atacou as casas do faraó e de seus cortesãos, né? São os ministros do faraó. Por todo o Egito, a terra foi devastada pela horda misturada de animais selvagens. Como Moisés e Arão não realizaram um ato específico para causar essa praga, os necromantes não se iludiram pensando que ela houvesse sido produzida por magia e, portanto, não tentaram imitá-la. O faraó chamou Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai a vosso Deus nesta terra, ou seja, aqui no Egito mesmo. Podereis servir-lhe. Aqui não é necessário fazerdes uma viagem ao deserto. Moisés disse: não seria apropriado fazer assim, pois é a deidade do Egito que sacrificaremos a Deus, o nosso Deus. Sacrificaremos carneiro, um dos animais que adorais como ídolos. Se sacrificássemos a deidade dos egípcios diante de seus próprios olhos, eles não nos apedrejariam? Devemos fazer uma viagem de 3 dias.
ao deserto e sacrificar a Deus, o nosso Deus, de acordo com o que ele nos disser. E o faraó disse, muito bem, eu vos farei ir, para que sacrifiqueis a Deus, vosso Deus, no deserto, mas não viajeis para longe, e orai por mim também. Moisés respondeu, deixarei agora a tua presença e orarei a Deus, e amanhã a horda de animais selvagens ir-se-á do faraó, de seus cortesãos e de seu povo. Mas não zombe o faraó de nós novamente, não enviando o povo para sacrificar a Deus. Moisés então deixou a presença do faraó e orou a Deus. Deus fez conforme Moisés pediu e tirou a horda misturada de animais selvagens do faraó, de seus cortesãos e de seu povo. Eles voltaram para o lugar de onde vieram e nenhum permaneceu. Não morreram simplesmente, como as rãs, por exemplo, pois então os egípcios poderiam ter feito uso da pele daqueles animais. Contudo, também desta vez o faraó obstinou-se e não fez ir o povo. Aqui nós encerramos o capítulo 8 e a quarta praga, a horda misturada de animais selvagens. É uma lição que nós podemos tirar aqui sobre a questão da obstinação do faraó em relutar com Deus, lutar contra Deus, não reconhecer a Deus. O faraó, na realidade, aqui, ele representa as autoridades que existem entre as nações. Porque o faraó, ele era o rei do Egito. O Egito era o representante legal naqueles dias de toda a autoridade das 70 nações existentes. Então, portanto, o faraó, ele era o globalista da época. Ele era o governante único de toda a terra, por assim dizer. Que é a mesma coisa que o sistema dos dias atuais querem fazer. Querem implantar um sistema globalista com o governo de um único homem, né? E esse governo de um único homem, governando todas as nações, todos os povos, não precisa nem falar que eles querem realmente estabelecer a nível mundial, global, uma ditadura. Não precisa falar claramente assim, não é verdade? Então, todos os povos sendo subjugados a um único governante, e esse único governante, ele é escolhido essencialmente por quem? Pelos magnatas, pelos arques multitrilionários, né? Os aristocratas dos nossos dias. Eles escolhem lá o governante, que vai ser o bonequinho de fantoche deles, e é ele que vai ditar as regras e as normas, e por detrás dele estarão quem? Um sistema. Que, você precisa fazer isso, você vai fazer aquilo. É um sistema governando, uma ditadura governando o mundo inteiro, né? E, entre aspas, né, os poderosos estando ali por detrás, né, deste governante único que querem estabelecer nos quadrantes da terra, né? Então, aqui o faraó, ele mostra a realidade dos seus filhos dos dias atuais, aqueles à semelhança do pai faraó, por assim dizer, né? Traçando aí um paralelo nessa história, tudo aquilo que se refere a Deus é contra. Tudo aquilo que se refere à liberdade do povo ou dos povos é contra. Tudo aquilo que se refere à consciência divina, ter consciência de Deus, é contra. Tudo aquilo que se refere à consciência de família é contra. Então você quer um governo assim? Então por isso é importante realmente as pessoas se despertarem para a realidade dos fatos. Porque estão caindo nos laços, estão caindo nas amarras, estão caindo na historinha da Alice no País das Maravilhas, né? Tudo vai ficar bonito se você fizer isso. Tudo será maravilhoso se você se submeter a isso.
Tudo será saudável se você se submeter a tomar os remédios experimentais, sem comprovação de segurança e sem comprovação de eficácia. Então, se você aceitar, tudo vai bem contigo. Então, é a famosa história da carochinha, né? É a famosa história de mosca de boi para ouvir e cair que nem pato, né? Nas armadilhas globalistas do establishment do sistema, né? Então, por isso, realmente é necessário que estejamos aí atentos àquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Um sistema mundial. Não é uma questão de um governo X, A ou B, local ou algo semelhante. É um sistema que está por detrás disso. E quem não enxerga o sistema que está por detrás disso daí precisa realmente se informar um pouco melhor, porque é importante você saber o que há de maior por detrás da política e não a questão ideológica de partidos A, B ou C. Eu sou contra partido A porque eu sou do partido B, né? Aí entra aquele pessoal que começa a falar assim, eu não sou nem do A e nem do B, eu sou do C, né? Então vai lá para o centrão. Ah, eu não sou nem A, B e nem C, eu sou independente. Aí vai lá para a terceira via que não vira nada, e etc e tal. Então o que nós precisamos estar atentos aí é de fato aquilo que é maior, que querem dominar, não é um paizinho A, B ou C, que querem dominar o mundo. Essa é a nossa preocupação que nós precisamos estar e, sem sombra de dúvidas, clamarmos somente a Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, que é o único que pode livrar os povos, aqueles que confiam nele. Por isso, Moshe e Arão foram com a mensagem específica de Deus para o faraó. E nós hoje, nós precisamos estar com a mensagem divina, específica, para falarmos a quem quer que seja, para que as pessoas, pelo menos, né, sendo avisadas, se caírem no laço, né, do sistema, não é tão inocentão assim, né, é porque quis cair mesmo, né? Então, os atos de Deus foram bem claros. Moshe e Arão não ficaram com meias palavras, eles falaram o recado de Deus. E você precisa ouvir o recado de Deus. Então, por isso, as pessoas, elas precisam se desprender do jugo que está aí, em que os faraós da atualidade estão aí cada dia mais procurando dominar as pessoas dentro desse aspecto aí, né? Então, por isso, o faraó obstinou-se em não fazer o povo ir. Então, quando nós analisamos aqui a ação do faraó, é onde que nós precisamos ter inteligência para poder refletir e possamos realmente tirar as lições. Qual é o desejo do faraó? É fazer com que as pessoas percam o quê? A consciência de Deus e de família. Então, como que eu posso começar a distinguir quem são os faraós da atualidade, ou aqueles que estão a serviço do mal, do perverso, etc. e tal? Quando eles querem que você perca a consciência de Deus e a consciência de família. Então não é uma questão de você ver partido A, B ou C, ou você ver fulano A, B ou C. A questão é você ver as suas atitudes. Então, toda atitude que vem realmente colocar em perigo a sua consciência de Deus, consciência de família, as suas liberdades individuais e civis, então, estas pessoas são os faraós da atualidade. Simplesmente isso. Eles querem escravizar você. Não é nada pela tua saúde, não é nada pela tua segurança, etc. e tal. Eles querem ser o senhor das suas vidas. E, portanto, eles querem escravizar as pessoas, os povos, as nações. E, por isso, o sistema quer um governo único para o mundo. Então, é onde que nós precisamos realmente analisar as atitudes. Faraó, ele foi bem claro nas suas ações. Ele obstinou-se em não fazer ir o povo a servir a Deus.
E o que nós estamos vendo dentro do sistema da atualidade é exatamente isso. Onde o sistema quer fazer de todos os meios, proibir, né, as pessoas de terem a sua livre a expressão da sua fé, seja ela qual for, caramba. A liberdade, a pessoa quer ter a sua fé dele, quer seguir a fé dele, acabou. É a liberdade, ele tem o livre-arbítrio para decidir. Deus deu a cada ser humano o livre-arbítrio. Mas os faraós da atualidade não querem nenhum espírito religioso. Por quê? Porque as pessoas, a partir do momento que assumem uma posição que crê que há um Deus acima de tudo e de todos, e tem a consciência de família, eles sabem que esse povo é difícil de vencer. Mas aqueles que são levados como massa de manobra, né? O belo gado que é levado aí para aceitar toda e qualquer ideologia que eles implantam e estão implantando por aí, então é fácil de dominar. Então esses eles não se preocupam, porque é fácil de dominar. Então por isso nós precisamos analisar atitudes. É isso que nós precisamos analisar. Então agora, a partir do capítulo 9, nós vamos adentrar na quinta praga que nós temos pela frente. Vamos ver lá o que nos fala a Torá? Portanto, no dia 15 de Tishrei, Deus mandou Moisés anunciar a quinta praga, uma epidemia, e advertir o faraó. No último dia de advertência, Deus disse a Moisés, ao faraó, vai ao faraó e diz-lhe, assim falou Deus, Deus dos hebreus, faz ir o meu povo para que me sirva. Pois se te recusares a fazê-lo ir e continuares a detê-lo, a mão de Deus se dirigirá contra o teu gado no campo, contra os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, os rebanhos, com uma epidemia muito grave. Porém, ela não atingirá os animais que estiverem nos estábulos e cocheiras. Deus também diferenciará o gado de Israel do gado dos egípcios, e nada do que pertence aos israelitas morrerá. Deus fixou um prazo dizendo, amanhã Deus fará essa coisa na terra. Então Moisés e Arão foram avisar o faraó, mas o faraó não deu atenção ao aviso. No entanto, a essa altura, havia egípcios que tinham aprendido a levar Moisés a sério, e eles juntaram seus animais nos estábulos e cocheiras. Assim, quando Deus fez essa coisa no dia seguinte, 8 de Marchivan, todo o gado dos egípcios que tinha sido deixado no campo morreu, mas do gado dos israelitas não morreu nenhum animal, nem sequer os que estavam nos campos. Nesse caso também Moisés e Arão não realizaram nenhum ato específico para causar a praga, de modo que os necromantes não tentaram imitá-los, a fim de provar que se tratava de magia. O faraó indagou e descobriu que nem sequer um animal do gado dos israelitas tinha morrido. Porém, ainda assim, o faraó obstinou-se e não fez o povo ir. Então essa daqui é a quinta praga, a praga da epidemia. Todo animal que fosse deixado no campo ao céu, né, seria morto com uma praga e uma epidemia. E aqueles animais que fossem recolhidos, né, nas cocheiras, nos estábulos, eles não estariam ao céu aberto, né? Então eles não seriam atingidos. Então, dessa forma, aí, muitos egípcios que já estavam levando muito a sério Moisés, eles recolheram os seus gados para os estábulos e para as cocheiras. E quando a praga começou, então os animais que estavam no campo, estavam ao ar livre, todos eles foram acometidos de epidemia e houve uma grande mortandade dos animais, rebanhos, etc. e tal. Mas os que estavam guardados não foram atingidos pela epidemia. Enquanto que em Goshen, os rebanhos israelitas permaneciam tranquilamente, ao céu aberto, sem problema algum, estavam lá, né, sendo protegidos por isso. E o faraó teve conhecimento desta realidade, mas mesmo assim ele obstinou-se e não fez o povo ir.
ok? Então, o faraó, ele não queria de forma alguma que o povo servisse a Deus. Dentro desse aspecto, nós enfrentamos a realidade a partir do momento em que certos governantes, eles começam a proibir as pessoas de irem para os seus cultos religiosos. O objetivo deles é exatamente esse. Quando houve a proibição, todos, sem exceção de reuniões religiosas, foram proibidos. Está entendendo a questão de governo mundial, o perigo que acontece? Então, preste atenção. A partir do verso 8, nós temos aí então a sexta praga, a inflamação da pele, mais conhecido como furúnculos, né? Então, portanto, no dia 15 do mês de Mar-Reshivan, Deus mandou Moisés anunciar a sexta praga, a inflamação da pele, e advertir o faraó. Mas o faraó não deu atenção, de maneira que no dia 8 do mês de Kislev, Deus disse a Moshe e Arão: tomai para vós 2 punhados, cada um de fuligem de uma fornalha quente. E depois Moisés milagrosamente segurará os 2 punhados dele e os 2 de Arão em sua mão fechada, que normalmente só contém meio punhado. Então Moisés jogará os 4 punhados de uma vez para os céus, diante dos olhos do faraó, e ela milagrosamente se espalhará e se tornará pó sobre todo o Egito. E apesar de que a essa altura já terá esfriado, milagrosamente causará uma inflamação que irrompe em pústulas no homem e no animal. É aquela famosa bolha de pus, né, de inflamação, infecção que dá na pele. Além disso, a inflamação milagrosamente irromperá no corpo inteiro, não só onde o pó tocar a pele. No obstante, nesse caso também, a praga só atingirá os animais deixados no campo. Eles tomaram a fuligem de uma fornalha e puseram-se diante do faraó, e Moisés jogou-a para o céu. Ela se espalhou, tornou-se pó sobre todo o Egito e causou uma inflamação que irrompia em pústulas no homem e no animal. Essa praga, diferentemente das 2 primeiras, foi produzida por atos específicos que faziam parecer que ela houvesse sido causada por magia, porque Moisés tomou a fuligem nas mãos, jogou para cima, né? Então, houvesse sido causada por magia, aparentemente. Moisés e Arão tiveram de usar fuligem de uma fornalha quente. Moisés precisou segurar uma quantidade relativamente grande de fuligem e jogá-la vigorosamente para o alto. E a inflamação só irrompia quando o pó atingia a pele. Contudo, os resultados eram milagrosos demais para terem sido provocadas por magia. A fuligem já estava fria quando tocava a pele. A quantidade que Moisés segurou era ínfima diante de toda a vastidão do Egito. Naturalmente, ele não poderia jogar algo que não teve, que é tão leve, melhor dizendo, como a fuligem para o céu, e muito menos sobre o Egito inteiro. E logo que o pó atingia a pele, a inflamação irrompia, mesmo onde o pó não a tocava. Assim, essa praga demonstrou decisivamente que Deus tem poder sobre a natureza. Até então, os necromantes haviam admitido que as pragas eram o dedo de Deus, só quando elas eram causadas ou por algo que não podia ser manipulada pela magia, como eles faziam, ou seja, por ser pequenos demais, como ocorreu na terceira praga do piolho, ou sem manipulação nenhuma, como aconteceu a 4ª e a 5ª praga, né? Ainda acreditavam, porém, que o poder de Deus sobre as forças da natureza são suscetíveis à magia, não fosse maior que o deles. Nesse caso, os necromantes
foram obrigados a admitir que Deus pode manipular as forças da natureza suscetíveis à magia muito mais do que eles, né? Então os necromantes também davam de vez em quando o seu não braço, né? Então, é magia? Não, não é magia. Então eles ficavam aí entre dois pensamentos. Verso 11, os necromantes foram, portanto, completamente desmoralizados. Eles não puderam ficar diante de Moisés para desafiá-lo por causa da natureza dessa inflamação, que derrubava seu ponto de vista, pois a inflamação atacara os necromantes juntamente com todo o Egito. E a partir desse momento, os necromantes não mais tentaram expor Moisés como magos, nem mesmo quando ele realmente parecia produzir uma praga, realizando uma ação específica. Ou seja, a partir de então, os necromantes não falaram mais que Moshe era um mago, que usava de magia. Mas a partir desse momento, eles simplesmente tiraram isso do vocabulário. E quando fala aqui que os necromantes não podiam, né, permanecer junto ou de frente com Moshe, porque eles estavam super humilhados, porque eles estavam cheios de furúnculos pelo corpo inteiro. Então não tinha como contradizer o que Moisés tinha feito. Era mágica. Ué, se era mágica, eles eram magos, por que eles não eliminam então os furúnculos de si mesmos? Então não tinha como. Então eles pararam de colocar um rótulo, né, em Moshe como mago, que usava de magia. Então eles apagaram isso do vocabulário deles. Eles viram que não era um simples dedo de Deus, era uma ação de Deus direta, Deus soberano sobre toda a natureza. Assim não havia espaço para o faraó racionalizar, mas então, né, Deus tomou o faraó obstinado diretamente, como castigo por sua obstinação anterior, de modo que ele não ouviu Moisés e Arão, exatamente como Deus falara a Moisés. Então, por que, né, que fala Deus, ele tornou o coração do faraó obstinado? Porque o faraó ele teve possibilidades múltiplas anteriormente para realmente mudar de condição, fazer uma techuvá, retornar a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Mas o faraó sempre recusou, ele nunca admitiu, em hipótese alguma, fazer um retorno ao Deus dos hebreus para o arrependimento. Ele nunca admitiu isso, nunca aceitou isso e nem chegou a pensar em fazer um negócio desse. Então ele estava determinado a lutar contra o Deus dos hebreus e contra os hebreus. Então ele tomou a decisão dele, endureceu o coração nesse sentido e assim o ficou, né? Então, e ainda nós estamos aqui na sexta praga. Ele já teve 6 meses de experiência e mesmo assim ele não se moveu 1 milímetro da sua obstinação contra Deus e contra o povo israelita. Então são 6 meses e nós temos ainda 4 pragas pela frente para completar os 10 meses. E ele continuará com seu coração obstinado. Então agora nós estamos aí a partir do versículo 13, vamos agora para a 7ª praga, a praga do granizo. No dia 15 do mês de Quisleve, Deus disse a Moshe que anunciasse a 7ª praga, a praga do granizo. Deus não fez Moisés advertir o faraó, porque como ele já o havia privado da liberdade de escolha, seria inútil emitir um novo aviso. Deus simplesmente mandou Moisés pedir ao faraó que libertasse o povo e informar-lhe que ele enviaria a próxima praga. No último dia, esse pedido de notificação, Deus disse a Moshe: levanta cedo pela manhã e posiciona-te diante do faraó e lhe dirá, assim falou Deus, Deus dos hebreus, faz ir o meu povo para que me sirva. Pois desta vez estou prestes a mandar uma praga que se revelará tão devastadora para tuas crenças quanto todas as minhas outras pragas juntas.
eu enviarei contra teu coração e contra teus cortesãos e teu povo, para que saibas que não há como eu no mundo inteiro. E eu poderia agora ter estendido meu braço e golpeado a ti e teu povo com a epidemia que infligi nos animais, e teria sido eliminado do mundo. No entanto, eu te poupei com este propósito, para mostrar-te meu poder e para que meu nome ressoe pelo mundo todo. Poupar-te-ei até o fim, mesmo quando eu matar todos os primogênitos, apesar de seres primogênito, com esse objetivo: não serás morto. Aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, né? Amanhã nós vamos ter a continuidade da praga do granizo. A advertência de Deus aqui é bem clara: a praga do granizo, que é a 7ª praga, ela será pior do que todas as outras 6 juntas. Se todas as outras 6 pragas juntas acontecessem ao mesmo tempo, ainda elas seriam insignificantes diante da 7ª praga, a praga do granizo. Então essa praga, ela vai ser devastadora. E nós vamos ver isso daí no dia de amanhã, ok? Para finalizarmos a nossa live, vamos também vermos aí, né, o comentário do nosso Rebbe Menachem Mendel com referência a esta aliá de hoje. Deus instruiu Moshe que dissesse ao faraó: farei uma distinção salvadora entre o meu povo e o teu povo. Então o aspecto mais temível desta praga era que a horda de animais selvagens atacava de maneira caótica, em vez de uma espécie por vez. A anarquia e o terror que inspiravam eram semelhantes ao que acontece quando se rompem os limites morais que mantêm intacta a sociedade. É interessante aqui que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele está fazendo uma comparação com essa praga aqui, dos animais selvagens, a mistura desta horda, que é de maneira muito caótica. Ela é semelhante à anarquia e o terror que inspiram, né, aqueles que realmente rompem os limites morais que mantêm intacta uma sociedade. Então, quando você vê uma sociedade à semelhança de Sodoma e Gomorra, sem moral alguma, com a imoralidade à flor da pele, né? Quando você vê uma sociedade que está aí nos seus mais baixos níveis, deprimentes, pobres e podres, moralmente falando, é semelhante à praga dos animais selvagens, a mistura dos animais selvagens. É para causar realmente anarquia e terror. Então, quando você vê essas manifestações por aí afora, onde, entre aspas, pedem liberdade, entre aspas, né? Existe diferença, liberdade e libertinagem. Existe diferença de liberdade com compromisso e responsabilidade, diferentemente de libertinagem, sem compromisso, sem responsabilidades e sem deveres. O que dá na telha, faz. Tanto é que hoje você vê aí, tem certas ideologias de gênero em que pessoas casam-se com árvores, plantas, com animais. Por aí você vê o nível que está espiritualmente deste grupo de pessoas, ou desta sociedade, ou seja o que for, que aceitam como se fosse algo normal. Então é semelhante à praga dos animais selvagens, onde realmente a anarquia, o terror é uma realidade. Ok? Continuando o que o nosso Rebbe diz, é legítimo questionar os valores morais estabelecidos pela sociedade sempre, e quando nos encontramos firmemente posicionados em nosso compromisso para com os valores divinos da Torá. Apenas quando temos claro
quais são os valores autenticamente sagrados, é que podemos avaliar de maneira apropriada cada elemento da cultura secular e escolher por qual optar e qual rejeitar. Então aqui o nosso Rebbe, ele fala que de fato é legítimo questionar valores estabelecidos pela sociedade. Então a sociedade, ela dita valores para os seus habitantes. Muitas vezes ditam aí leis para serem cumpridas para os seus habitantes, etc. e tal. Então, não resta dúvidas de que nós podemos questionar essa questão aí. Principalmente quando nós temos compromissos com os valores morais da Torá, você não pode ficar de bico fechado. Você não pode aceitar passivamente. É a mesma coisa que alguém chegar na tua casa, você está ali junto com a tua família, e chega ali alguém e diz assim, ó, a partir de agora, desse momento, essa casa não é a tua casa, é nossa. A tua mulher não é tua mulher, é nossa. O teu marido não é teu marido, é nosso. Os teus filhos não são os teus filhos, é nosso. Imagine a anarquia e o terror. É simples assim. Então, por isso, é apropriado, a partir do momento que nós temos fundamentos e compromissos com os valores divinos da Torá, então nós podemos questionar, podemos analisar, avaliar e ver de fato, dentro dessa cultura secular, o que realmente nós podemos aceitar e o que nós podemos rejeitar. Ponto. Ah, mas é lei, e aí? E aí você escolhe. Ou você resiste e lute pelos seus direitos religiosos, individuais, pela sua liberdade civil, pela sua liberdade de expressão, ou você sucumbe ao sistema. Se entrega. Não é o que está acontecendo nesses últimos 2 anos com uma boa parte da população? E as coisas vêm vindo de forma tão degradante que agora estão chegando ao cúmulo, ao máximo da perversidade, que é o quê? Mexer com os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos netos, e levá-los a Moloque, o deus Moloque, para serem sacrificados vivos. E tem muitos pais que o fazem, estão fazendo e vão fazer, infelizmente. Infelizmente. E na hora que der uma reação adversa, você vai jogar a culpa em quem? A não ser que você olhe no espelho. E aí você pode ver a quem você vai jogar a culpa. Porque a partir do momento que você leva voluntariamente os seus pequenos filhos, netos, para o sacrifício, não tem o que reclamar depois. Então, dentro de acordo com os valores sagrados, divinos da palavra de Deus, é onde que nós temos que decidir. Ou você resiste e lute com coragem, com ousadia, ou você se acovarda e sucumbe à vontade do sistema e não somente a si mesmo se entrega à morte, mas também leva consigo os seus pequenos. Você decide. Quando incorporamos esta distinção essencial entre valores sagrados e não sagrados, fica mais fácil melhorar nossa conexão com Deus. Se você cair numa situação em que você venha pensar e acreditar na seguinte questão, que não tem jeito, então você simplesmente está zombando de Deus.
Você está dizendo que Deus é incapaz de socorrer você, os seus filhos, os seus netos. Você está dizendo que Deus é incapaz de governar o mundo que Ele criou. Aí você entra na blasfêmia. Então, nesse sentido, quando nós realmente temos valores espirituais, sagrados e valores não sagrados, você precisa decidir. Então a sua escolha é importante. Antigamente, vamos dar um exemplo de antigamente, que sempre tem um cunho mais real e mais pesado em questão de valores. Valores. Quando uma criança ela entrava na escola e ela era uma criança dedicada ao aprendizado, etc. e tal, então normalmente o professor ou a professora ela falava para aquela criança: parabéns, não é à toa que você é filho ou filha de fulano de tal ou da fulana de tal. Porque, principalmente em cidades pequenas, os professores e os pais sempre têm reunião de pais e mestres, né? Então se conhecem. Então, normalmente, antigamente, os professores, de forma geral, né, falam: parabéns para o aluno X. Não é à toa que você é filho de pai tal e de mãe tal. Então, dentro desse aspecto, né, é exatamente o filho mostrando o bom aprendizado que ele foi educado dentro do lar. Educação. A educação vem do lar. E os aprendizados com as questões de valores da vida, valores sagrados, eles vêm de casa. E é por isso que é importante a família estar juntos. Então, normalmente, os filhos, depois de certo tempo crescidos, e de acordo com o seu desenvolvimento, os filhos sempre diziam: eu não quero que os meus pais sejam envergonhados por causa de mim. E os pais, por suas vezes, diziam: eu quero que os meus filhos tenham orgulho do pai e da mãe que eles têm. Se você levar os seus filhos para o abate, como que você poderá expressar que eu quero que os meus filhos tenham honra de mim? Separar valores sagrados e valores não sagrados é importante para esta vida e para a vida eterna. Você escolhe para onde você quer ir. Você escolhe para onde você quer mandar os seus filhos. Shabbat Shalom a você, família, com muita luz, sabedoria, temor aos céus, com muito discernimento, com muita coragem de poder viver a fé. Shabbat Shalom. Até amanhã.